Bom dia a todos e a todas. Em nome do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, do ramo brasileiro da International Law Association e do grupo de pesquisa em cortes e tribunais internacionais do CNPq da UFMG, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e a todas a essa UFMG Masterclass on International Human Rights Law. E nessa edição, nós temos a honra de contar com a sua excelência, o juiz Rodrigo Mudrovich, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nos brindará com uma fala sobre o controle de convencionalidade, rumos e desafios. Doutor pela Universidade de São Paulo, mestre pela Universidade de Brasília, doutor Rodrigo Mudrovich tem ampla experiência nas áreas de tema de direito constitucional e direitos fundamentais, publicações relevantíssimas sobre o tema e foi eleito em 2021 para ocupar o mais alto Tribunal Regional de Direitos Humanos latino-americano. Apesar do pouco tempo de corte, algumas das suas opiniões já foram extremamente importantes para consolidar alguns temas na corte, como a judicialização dos direitos econômicos, sociais e culturais e compatibilização do ordenamento interamericano com o ordenamento brasileiro. E esse é exatamente o tema da nossa Masterclass de hoje. Cada vez mais nós verificamos os tribunais nacionais, também brasileiros, realizando o assim chamado controle de convencionalidade, que tem se transformado num poderoso instrumento de diálogo entre a Corte Interamericana e as cortes domésticas e também as Supremas Cortes. Eu costumo mencionar nas minhas aulas que, em muito pouco tempo, o controle de convencionalidade vai ser uma ferramenta que não vai servir apenas defensores de direitos humanos, mas penalistas, civilistas, tributaristas também poderão se servir em sua prática cotidiana dos pronunciamentos cada vez mais interessantes que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem feito em diversas áreas do direito, que vai do direito à propriedade, a direitos individuais, acesso à justiça, direitos processuais. E nós não podemos esquecer que os juízes brasileiros também têm um papel importante na formatação desse diálogo. O juiz Mudrovich irá realizar sua fala em torno de 30, 40 minutos. Então, as nossas excelentes pesquisadoras da UFMG, Ana Luísa Rocha, Fernanda Lamounier e Sara Tonani, farão um papel de debatedoras. Se o tempo permitir, os demais participantes que estiverem aqui presentes são convidados a participar e colocar perguntas ao juiz Mudrovich. Com essa atividade, faz parte do nosso curso de International Human Rights Law, a gente vai dar uma certa prioridade para os alunos da disciplina poderem ter essa troca direta com o juiz e, em seguida, os demais participantes do público, que são muito bem-vindos. Desnecessário dizer, mas bom relembrar, perguntas sobre casos ou opiniões consultivas pendentes são desaconselháveis. Eu não tenho palavras para agradecer a disponibilidade do Dr. Rodrigo Mudrovich em reservar esse tempo para conversar conosco, mas deixo já o registro do apreço, da sua relação privilegiada com a UFMG. Juiz Mudrovich, a UFMG é também a sua casa, o senhor sabe disso. Esperamos tê-los mais vezes conosco e também presencialmente no futuro. A palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, professor Lucas. Muito obrigado pelo convite. Faço questão de cumprimentar toda a casa da UFMG, que tanto sempre me honra com esses convites e sempre é uma alegria enorme poder comparecer, ainda que, infelizmente, de forma virtual, e também é uma responsabilidade muito grande, dada a qualidade dos profissionais da casa, dos debates, dos estudos. Então, sempre venho cheio de expectativa. Faço questão também de cumprimentar as debatedoras, a Ana Luísa Rocha, a Fernanda Lamounier e a Sara Tonani. Consigo ver aqui pelos rostos, vejo que tem mais alunos, mas pelo que eu compreendi aqui, são pesquisadoras da universidade e também meus cumprimentos. É uma alegria grande poder falar para vocês. Bom, gente, antes de começar, eu queria dizer que o que eu vou dizer aqui hoje, de alguma forma, eu tenho aprimorado ao longo de alguns eventos que eu tenho tido a oportunidade de participar, e é muito interessante. Infelizmente, essa dinâmica nossa aqui, ela não é presencial, ela, às vezes não permite tanto essa troca, mas essa reflexão começou, e eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazê-la em forma de exposição numa visita que a Corte fez recentemente ao Chile. E nós tivemos um evento na Universidade Católica, e
e eu percebi ali, não era sobre esse tema que eu falava sobre um caso chileno recente que nós julgamos da corte, que, enfim, um caso bem importante, o caso Barão da Abreu, que até toca e trata de controle de convencionalidade, mas trata aplicado, né? Não trata, evidentemente, em teoria. E a partir de algumas coisas que ali foram ditas, de alguns debates que nós ali tivemos, eu passei, então, sempre que a corte sai de São José, nós organizamos os períodos de sessão sempre com espaço para seminários, o que é extremamente interessante. Então, ano passado, no Brasil, nós fizemos um seminário em homenagem, e não podia deixar de ser, obviamente, ao professor Cansado Trindade. Depois, em Santiago, Santiago não, perdão, em Montevidéu, um debate mais focado em liberdade de expressão. E aí cada juiz um pouco escolhe o que quer falar, às vezes a universidade indica, então a gente tem alguma margem de escolha do tema que vai tratar. Eu sempre achava interessante tratar dos avanços mais recentes da jurisprudência, por isso que, então, e especialmente a jurisprudência no que toca ao país, por isso que em Santiago eu fiz aquela escolha de falar do caso Barão da Abreu. E agora, na Colômbia, há poucas semanas, eu mudei e achei interessante dar um passo atrás e falar um pouco sobre o controle de convencionalidade. E isso, por algumas razões, tá? Antes de entrar aqui na fala que eu preparei, uma delas é porque, de fato, eu acho que o tema tem enfrentado ainda, e renovadas, né? Não é só ainda, mas também renovadas resistências sobre argumentos que são argumentos antigos, né? Muitas vezes travestidos de nova roupagem, mas são argumentos antigos. Eu acho que por isso é importante que nós repisemos, talvez um pouco do óbvio, mas que precisa ser dito. E em segundo lugar, porque a própria corte tem enfrentado, e acho que isso vai ficar bem claro quando vierem as levas das sentenças aqui do segundo semestre, a corte tem enfrentado algumas discussões interessantes, que às vezes dividem um pouco o tribunal, e essa divisão, quando existe, ela sempre merece ser louvada, porque acho também nenhum tribunal, nenhum colegiado é feito de unanimidades, né? Você tem uma frase que eu gosto que se todo mundo pensa igual, ninguém está pensando muito, né? Então, enfim, de alguma forma, quando essas divisões aparecem, é porque justamente existe ali um tema que a gente precisa se dedicar um pouco mais, e é precisamente sobre a forma de leitura do artigo 2 da Convenção que o tribunal tem se dividido em algumas situações. E isso também revela um pouco a entrada dentro da corte desses influxos que eu acho que, então, portanto, fazem com que seja necessário que nós voltemos a falar sobre o tema. Eu conversava um pouco esses dias em Bogotá com um colega meu que dizia que há algumas batalhas dentro da corte que já estariam vencidas. Eu não gosto do termo batalha, porque acho que juiz não luta, né? Juiz julga. E a gente não julga com base em nenhum tipo de projeto, a gente julga com base na leitura que a gente pensa que é adequada dos instrumentos normativos que nos vinculam, né? Mas, se batalha existisse, a batalha do controle de convencionalidade estaria vencida, assim como também a dos DESCA, né? De novo, nenhuma das duas é batalha, acho que são aprimoramentos que surgem, mas eu percebo que hoje, pelo menos a mim, me interessa muito mais tratar disso do que da questão dos direitos econômicos, sociais e culturais, muito embora também a conjugação desses dois temas ela inspira muita discussão. Então, uma vez mais, eu agradeço enormemente pelo pelo convite, perdão. Falar sobre controle de convencionalidade, para mim, é sempre revigorante, até porque é o tema que eu tenho dedicado a maior reflexão dentro do meu tempo livre de coach, justamente porque isso se aplica à forma como a gente julga, né? E acho que poucos temas conseguem recordar de forma tão eficaz o que realmente importa para o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, que é precisamente isso, é muito importante colocar desde logo o primado da pessoa. Acho que é a partir disso, de uma arquitetura institucional e normativa que é toda feita no sentido de conferir a centralidade da pessoa, o norte da jurisdição do tribunal que hoje integro, e faz com que essa discussão seja tão importante. E é uma feliz coincidência justamente poder fazer essa discussão num evento organizado pela Universidade Federal de Minas, que é precisamente a alma mater do professor saudoso Antônio Augusto Cansado Trindade, que presidiu o tribunal que hoje eu integro, e fez muito mais, né? Além de ter participado de outros tribunais, enfim, mas eu não poderia deixar de dizer aqui que é uma entidade do sistema interamericano,
e acho que, enfim, tem textos maravilhosos, inspiradores. Eu diria que talvez o texto que mais me inspirou como magistrado, e que certamente me impactou profundamente, que de quando em vez eu olho, é o texto das memórias dele, como magistrado da corte. É um texto, é um livro estupendo e que mostra, inclusive, discussões que são atualíssimas. E é muito difícil ter um grande tema na corte em que nós, eventualmente, precisamos fazer uma pesquisa e não encontremos algum tipo de guia ou de norte ou de solução, ou pelo menos de inquietação nas palavras do professor Cansado Trindade. Então, isso é muito importante ser dito. Acho que não por obrigação, porque não existiria, nem por desejo, mas por necessidade. Praticamente todos os votos apartados que eu dei na corte, concorrentes ou divergentes, se não forem todos, o professor Cansado Trindade aparece. E deixou vasta contribuição sobre controle de convencionalidade. É engraçado que o pessoal fala lá fora que o pai do controle seria o magistrado Sérgio Garcia Ramírez, que é outro gigante, né? Teve conosco agora esse ano em São José, mas eu não vou hierarquizar aqui, obviamente, mas acho que os dois são enfim, as fontes que nós temos sempre que procurar. E é interessante perceber como os debates surgiam naturalmente das preocupações que eles tinham com os casos concretos, né? E é interessante dizer que assim, uma tônica no pensamento e na preocupação do professor Cansado Trindade foi justamente a transmissão de que o mero conteúdo das exposições normativas que pautam o tribunal é insuficiente para captar a densidade e o objeto da proteção que ali estão refletidos. E justamente por isso, embora compreendendo a natureza do tribunal, embora compreendendo o espaço dos países, embora compreendendo também os momentos, mas tinha uma preocupação que alguns chamam de uma visão maximalista da corte. Hoje está um pouco, o pessoal está tentando fazer um pouco essas divisões. Alguns são maximalistas, outros são minimalistas. Eu não acho que sejam compreensões corretas, porque eu acho que a compreensão correta era justamente aquela que tinha, e na visão dos dois magistrados, tanto Sérgio Garcia Ramírez como o professor Cansado Trindade, a preocupação com a reparação integral, né? Então, a reparação integral corretamente compreendida, ela dita a intensidade do controle que tem que ser realizado pelo tribunal, seja a nível de reparação, seja a nível de garantia de não repetição. E, nesse contexto, o controle de convencionalidade aparece como uma ferramenta não só importante, mas uma ferramenta necessária para que se possa fazer precisamente aquilo que o mandato da corte atribui à corte, que é justamente o exercício da reparação, ou seja, a aplicação do direito ao caso, com a preocupação não somente com a vítima que existe, mas com as vítimas que eventualmente podem vir a existir, caso a situação perdure como está. O que o professor Cansado sempre falava, e é curioso, nós tínhamos... a corte esteve no Brasil semana passada, e uma visita um pouco diferente, embora esse tipo de visita tenha acontecido mais nos últimos tempos, porque o tribunal... eu vou me permitir aqui sair um pouco do roteiro, eu vou voltando, mas no sentido também de tentar fazer uma fala um pouco mais... enfim, né, não seja tão só o planejado. O tribunal, especificamente porque, isso é importante colocar, esses dias a gente tinha um debate em Bogotá sobre supervisão de cumprimento de sentença, que é um tema que todo mundo tem um pouco de preguiça, talvez não traga não traga as mesmas discussões apaixonantes que a discussão dos casos concretos carrega, mas é precisamente através dela que se coloca, que se traz conteúdo às decisões da corte, né? Então, uma iniciativa que o tribunal tomou justamente para privilegiar a supervisão de cumprimento de sentença, aproximadamente 70% das decisões do tribunal ainda não foram cumpridas, tá? Esse é um número extremamente impactante. Por outro lado, também, quando nós começamos a compreender o conteúdo das determinações do tribunal, nós começamos a perceber que, enfim,
a não ser que nós tivéssemos uma compreensão que não fosse principista, para usar as palavras do professor Cansado Trindade, sobre as reparações. De fato, até é bom que seja assim, porque mostra que o tribunal está sendo ousado nas garantias de não repetição que tem colocado, mas o tribunal agora, então, se especializou por países, um pouco a semelhança do que a Comissão Interamericana fez. Embora a Comissão Interamericana faz isso de forma pública, a nossa especialização por países não é feita de forma pública, é feita de forma privada, mas isso dá aos magistrados um controle muito maior, porque se permite verificar dentro do rol, em supervisão, tá? Não em conhecimento. Conhecimento é livre distribuição, tem relator, também de forma privada, não se toma conhecimento, mas se mantém um juiz natural, né? Para fim de país, não. Para fim de supervisão, não. Isso gerou uma influência, uma participação do tribunal muito mais frequente na supervisão de cumprimento, tanto de sentença como de medidas provisórias, que foi exatamente o que trouxe a Corte aqui ao Brasil na semana passada. E nós tivemos algumas discussões, e eu refleti em uma delas, eu não vou aqui abrir com quem, porque isso poderia ficar deselegante, mas como algumas coisas que são, para nós que vivemos o direito internacional dos direitos humanos aplicado, é meio óbvio, né? Mas isso, de alguma forma, persiste aqui ainda no Brasil. Eu até conversava na sexta-feira com um dos meus colegas de tribunal para tentar entender a razão, que é precisamente ainda a velha hierarquia das normas, ainda a velha percepção de que se teria que dar algum tipo de prevalência fim ou última ao nosso texto constitucional como algum tipo como se fosse algum tipo de mecanismo de salvaguarda da nossa soberania, uma preocupação muito grande com isso. E presumindo que nossos interlocutores que pensam o contrário estão de boa fé, e estão, né? Eu tentando entender por que isso ainda é tão forte dentro do Supremo, por exemplo, né? É muito comum, você vê decisões hoje dizendo que a Convenção Americana tem um status supralegal, né? É quase como que olhar o direito internacional dentro sob a ótica doméstica, né? E, enfim, com toda a dificuldade que isso carrega. E, assim, meu diagnóstico em relação a isso é que, um pouco pela formação do nosso direito constitucional tem aquele texto do ministro Barroso, que é um texto, o feliz texto dele e famoso texto dele, mais famoso de todos, que é o Triunfo Tardio do Direito Constitucional. Talvez, de alguma forma, isso gerou... isso não é uma crítica às pessoas, é só uma constatação, um fetichismo, eu diria, constitucional, né? Para usar um pouco a palavra do professor Mangabeira Unger, né? E esse fetichismo nos leva muitas vezes a não admitir a abertura das portas ao direito internacional sob o receio de você trazer liquidez para o texto, né? Ou você diluir a força normativa do texto. É um pouco, por exemplo, a preocupação que muitas vezes o ministro Gilmar tem, Gilmar Mendes, com a força normativa da Constituição. Eu li um texto ontem dele na Conjur sobre os 35 anos da Constituição, e nesse ponto acho que os dois pensam muito parecido, e são as duas principais referências que nós temos hoje no Supremo, junto com o ministro Alexandre, que tem também a mesma preocupação, e isso faz com que a gente ainda consagre a uma visão, um certo quê de anacronismo em relação à permeabilidade do sistema para as normas de direito internacional. Isso é especialmente preocupante quando se trata de controle de convencionalidade, né? E nós tínhamos, na semana passada, uma celebração, nem sei se é essa palavra correta, mas foi assim que se chamou, do encerramento do caso Ximenes Lopes, aqui no Itamaraty. E eu me recordava do voto do professor Cansado Trindade, exatamente nesse caso, e que fala coisas que são tão atuais, mas que nem mereceriam tanta atualidade. E às vezes passa uma sensação de que talvez nem precisasse ser dito, mas quando quando eu saio de São José e volto para o Brasil, eu vejo que, na verdade, é isso que tem que ser dito, porque a gente ainda está num momento de um fetichismo, não sei se fetichismo pode ser uma palavra forte, né? Talvez mas talvez um medo de retrocesso, mas que talvez não faça mais sentido nos 35 anos da Constituição, né? E aí eu tinha trazido aqui justamente o que eu citei lá em Bogotá, que são as palavras do professor Cansado, de que descartou-se assim no plano vertical o velho debate acerca da primazia das normas do direito internacional ou do direito interno, por se mostrarem esses em constante interação no presente domínio de proteção,
e desvencilhando-se das amarras da doutrina clássica, o primado passa a ser o da norma, de origem interna ou internacional, que melhor protege os direitos humanos da norma mais favorável às supostas vítimas. E é exatamente essa discussão que nós vemos em outros países, com o bloco de constitucionalidade já tão bem colocado, né, e com discussões tão mais avançadas. Nós agora, na Colômbia, vimos uma discussão sobre o bloco de constitucionalidade, e vejam que ironia, né? Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque eu acho que foge um pouco do tema e também, de alguma forma, antecipa uma questão que está na corte, mas a partir do bloco, quase como o tribunal, então, querendo, o Tribunal Constitucional, né? Querendo puxar para si o monopólio da interpretação, porque se de constitucionalidade se trata de um bloco, né? Não haveria espaço para uma interpretação estrangeira da convenção, ou muito menos das normas que ali dialogavam, e isso foi aplicado no caso concreto, que eu acho que vai chegar em poucos passos de tempo para a corte. Mas então o primado não é mais o primado da norma nacional, não é mais o primado do organismo, de uma resolução de qualquer organismo internacional, é o da norma que melhor serve à dignidade da pessoa humana. E eu falei isso em Bogotá, e quero repetir aqui, falei exatamente isso, que uma das belezas, uma delas, são várias, do pensamento do professor Cansado Trindade, é justamente que ele não se deixava atrair pelo campo gravitacional das filigranas. Isso é extremamente importante, porque o que eu percebo hoje, e isso é uma questão que eu tenho a sorte, e acho que todos nós temos a sorte, né? Eu tenho a sorte porque eu divido com ele tribunal, com o juiz Ferrer, que acho que em alguns anos as pessoas vão se referir a ele com o mesmo brilho no olho, se já não se referem, que hoje eu me refiro aqui ao professor Sérgio Garcia Ramírez e ao professor Cansado Trindade, que justamente tem essa compreensão do que significa a decisão fundamental do direito internacional público pós-45, o que significa o reconhecimento dos direitos humanos como um patamar de estándar internacional, e o que significa o restante, não é, de alguma forma, porque se coloca a decisão de proteção em primeiro lugar, o que se percebe é que o controle de convencionalidade, o que é ele? Né? Ele simplesmente é um instrumental voltado precisamente a garantir a eficácia dessa decisão primordial que coloca a pessoa no centro do sistema de proteção dos direitos humanos. E talvez a gente acabe invertendo demais a lógica, ou seja, dando mais preponderância ao mecanismo do que ao resultado dele. E isso vai traz alguns enganos, traz alguns problemas, porque passa a sensação, não sei se ela existe aqui no Brasil, porque aqui a gente fala tão pouco sobre isso, mas eu já vi isso em alguns momentos, como se, em primeiro lugar, o controle de convencionalidade seria uma criação de gabinetes judiciais de São José. Não é. Né? Até porque a inspiração veio de países membros. Né? Em segundo lugar, a sensação de que seria um instrumento de exercício de poder, ou seja, de concentração de poder. Seria assim se não fosse compartilhado, né? Se não fosse algo entendido como uma titularidade não somente dos magistrados interamericanos, mas de toda a magistratura, e não só de toda a magistratura, a Corte já falou isso em algumas oportunidades, de todos aqueles que são operadores no sistema de justiça, dentro da sua respectiva atribuição. Obviamente, ninguém está aqui fomentando, enfim, que as pessoas saiam do seu quadrado. Né? E mais importante do que isso também, isso eu falei em Santiago, o controle de convencionalidade ele não é um automandato, né? Não é um automandato atribuído pela Corte a si mesmo. Os comitentes são precisamente os Estados-parte. E por isso que me preocupa que ainda existam algumas intervenções, isso eu tenho visto com alguma frequência em alguns países, que tentam falar como se o controle de convencionalidade seria um instrumento através do qual a Corte Interamericana, em seus julgados, extrapolaria os limites objetivos previstos nos textos que lhe vinculam, justamente porque seria um caminho para tentar se trazer novidades ao texto e novidades que repercutiriam dentro da soberania dos países afetadas por dispositivos com os quais eles não teriam concordado. Essa é a essência da crítica, especificamente porque o controle de convencionalidade ele não é feito somente a partir do texto da convenção, mas também da jurisprudência da Corte. E aí, alguns lugares
tem trazido uma preocupação, eu não sei se essa é a palavra mais adequada, até porque eu ouvi ela poucas vezes, mas uma visão de domesticação do controle de convencionalidade. Uma tentativa, primeiro, de domesticação, ou seja, de você passar o centro disso a um controle doméstico, e, em segundo lugar, uma concentração do controle de convencionalidade como algo restrito a determinados tribunais dentro do âmbito doméstico. São dois movimentos que caminham juntos, têm significados distintos, né, mas que partem do mesmo fio teórico, né? Primeiro deles, uma preocupação no sentido de que seria precisamente através dessa ferramenta que a Corte avançaria sobre esferas que não lhe seria permitido julgar e inovaria dentro do sentido da convenção. E, em segundo lugar, que se domestica esse controle, de alguma forma, o Estado poderia fazer algum tipo de reação, mas essa reação também não poderia ser desmedida, então, portanto, ele deveria ser reservado a algum tipo de controle de cúpula, né? Isso tem aparecido muito, por exemplo, nas discussões chilenas agora, sobre o novo processo constituinte dele. Não me assustarei se, de fato, isso vier, inclusive, positivado. E é interessante pensar que também não precisamos ir tão longe para ver esse tipo de pensamento plasmado de forma prática. Aqui no Brasil, o entendimento hoje do Supremo, e que eu acho que está a merecer crítica, de novo, não uma crítica às pessoas, mas crítica acadêmica, que é justamente a leitura que ainda existe dentro do Supremo de que a aplicação das sentenças da Corte ao Brasil, a aplicação ao Brasil dos estándares fixados pela Corte, deve ocorrer somente em relação aos casos brasileiros. Vejam, isso vai na mesma linha. Tá? E aí o Supremo faz uma leitura muito própria, e de alguma forma, isso eu posso dizer, imprópria, do artigo 68.1 da Convenção. Porque quando o dispositivo reza que os Estados se comprometem a cumprir as decisões da Corte tomadas em processos nos quais eles são partes, é isso que diz o 68.1, isso não quer dizer, de forma alguma, que a coisa julgada internacional tem a eficácia totalmente restrita às partes que estão em discussão. Se assim fosse, enfim, uma série de elementos relevantíssimos que a Corte trouxe em toda a sua história não seriam passíveis de ser aplicados a outros países, né? E nem nós, como magistrados, muitas vezes é curioso isso. Nós estamos julgando um caso, de vez em quando você até esquece o país, né? Não é relevante. Obviamente que é relevante dentro do contexto, é relevante dentro do caso, mas não é relevante dentro da solução jurídica que se vai dar, né? Então, a coisa julgada prevista no artigo 68.1 não impede a coisa interpretada, ou seja, a forma como a Corte interpreta a convenção também é uma ferramenta obrigatória para fins de exercício de controle de convencionalidade. Tanto que, recentemente, numa dessas visitas de supervisão de cumprimento de sentença, eu até falei isso aqui no Brasil, que o Brasil tem uma unidade do CNJ que se chama Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana, que é uma unidade extremamente interessante, muito bem conduzida, com profissionais importantíssimos. Hoje a professora Flávia Pevesan, por exemplo, está lá, né? E é uma best practice, a gente sempre fala isso em outros países, mas eu brincava com eles, falei, vamos talvez pensar além, né? Óbvio que é importante que o Brasil cumpra as sentenças que são destinadas ao Brasil, isso é obrigatório, mas também é importante que nós compreendamos que os estándares como um todo devem ser cumpridos. E aí a gente começou agora, mais recentemente, a colocar isso de forma um pouco mais clara nas sentenças do tribunal. Esse caso mesmo que eu mencionei no começo, o Barão Nabrei, se vocês olharem, tem um pedaço no final, é um voto que eu dei conjunto com o Eduardo e o Ricardo, são dois juízes da Corte, o juiz Ferreira e o juiz Manrique, que é o presidente, explicando o que era a coisa interpretada, né? E como que isso deveria repercutir nos outros países, precisamente através do controle de convencionalidade, que pode e deve ser feito pelos juízes domésticos, usando não somente o texto da convenção, não somente as sentenças da Corte que envolvem o seu país, mas todas elas, até porque é um tribunal de precedentes, né? E isso vale para vários casos. Um caso recente que nós julgamos que tem um impacto enorme sobre o Brasil,
mas que não vai ter se nós ficarmos presos a essa mentalidade de que somente interessa ao Brasil os casos proferidos pela Corte em casos brasileiros. É o caso Ângulo-Losada, que tinha toda uma discussão contra a Bolívia, né? Que tinha uma discussão importantíssima sobre a questão do consentimento dos crimes sexuais, e que, quando se para olhar a raiz decisória do tribunal, toda a nossa legislação, de alguma forma, reflete aquilo, né? Então, enfim, são coisas que eu percebo que tem aparecido, são algumas ideias que acho que estão um pouco fora de lugar, né? É um conceito de soberania que acho que está muito atrasado, mas que exige que algumas coisas sejam revisitadas, né? Acho que é menos grave quando se fala em eu só vou me limitar a cumprir os estándares fixados pela Corte dentro dos casos em que meu país for envolvido, né? O Supremo disse isso, acho que por maioria de 9-2, né? No caso da DPF do desacato. Isso é menos grave do que quando se diz que eu, como Estado, dentro da minha soberania, eu tenho a prerrogativa de dizer como eu vou interpretar e concretizar o direito internacional, porque o controle de convencionalidade deve ser domesticado. Isso é muito mais, a ruptura é muito mais forte, né? Mas por trás das duas questões, voltando um pouco àquilo que eu falei do professor Cansado Trindade, tem uma confusão do fim último do sistema regional protetivo de direitos humanos, que é justamente a primazia da pessoa humana. E aí, em última instância, você acaba invertendo e colocando o controle de convencionalidade na frente, ou seja, minha preocupação maior é com o controle do que com a reparação, justamente porque, no fim, a minha preocupação maior é com a soberania à moda antiga, né? A soberania dos antigos Estados nacionais, né? A soberania absoluta, que é justamente aquela que não revela o que se tomou como decisão depois da Segunda Guerra Mundial. E justamente é aquela que não admite o que existe hoje, que são precisamente as instituições que estão ali para fazer a proteção coercitiva, a sua forma, obviamente, né, dos estándares protetivos. Então, a partir disso, não faz muito sentido que se cogite que os estados teriam algum tipo de autodeterminação ou liberdade ou faculdade plena de determinar como vão cumprir ou como vão interpretar ou como vão internalizar as decisões proferidas pela Corte. E, de fato, esse não é um caso brasileiro, pelo menos até agora. Mas não é diferente a preocupação quando se revela esse tipo de raciocínio, que é precisamente um raciocínio limitador e um raciocínio que desconhece a razão de ser do sistema protetivo dos direitos humanos. Eu tinha dedicado aqui pelo que eu estou entendendo, são mais alunos de pós, né? Eu tinha dedicado aqui alguma fala aos artigos 1.1 e 2 da Convenção. Eu acho que fica um pouco chovendo molhado, não vou aqui ocupar vocês com isso, mas talvez só para colocar assim que é dali que vem, primeiro, o compromisso dos países, e é um compromisso assumido de forma autônoma, né? Mas também é por ali que vem o controle de convencionalidade, no sentido de que não é uma criação de um momento que a Corte resolve interpretar e criar para si um novo mecanismo de limitação, né? Isso aparece, primeiro, pelo artigo 2, numa linha de que não se falava especificamente esse nome, mas já aparecia em vários casos, desde a opinião consultiva 14 de 94, né? E usando explicitamente a Convenção de Viena para isso, né? O artigo 27, nem precisaria estar previsto na Convenção Americana, mas fato que está, né? E está por opção dos países. Então, o problema não é decidir se avoca ou não o controle como um mecanismo para a Corte, mas a questão é se decidir ou não, e a gente não tem espaço para isso, se dá valia ao que está previsto nesses dois dispositivos, né? E aí é interessante porque
essas duas obrigações conjugadas, e aí a gente passa a ter aqui algumas reflexões que eu acho que são importantes quando a gente começa a dar densidade, elas podem acontecer tanto de forma, pela forma de ação ou pela forma de omissão. E aí eu acho que o debate fica muito interessante, né? A Corte já de muito tempo ela prevê não só o que o comando do artigo 12 ele irradia obrigações de fazer, ou seja, de fazer legislação, tá? Como também de não fazer, né? E aí, desses dois sentidos, vem uma série de controles que a Corte tem que fazer, não só no sentido daquela métrica, que me parece uma métrica meio ingênua, de comparação entre a norma doméstica efetivamente aplicada ao caso concreto e a convenção, para se decidir se vai fazer algum tipo de controle, né? E passa aí além, né? Passa aí além no sentido de compreender que a norma ela passa a existir muitas vezes, não o dever de norma deve existir não só a partir da violação que existe entre o que já existe e a convenção, mas entre aquilo que o país tem que fazer para fazer aplicado e vigente dentro do seu ordenamento algum tipo de compromisso internacional. E aí, muitas vezes, você vai ter uma inconvencionalidade por omissão, justamente porque você não tem as garantias de pleno funcionamento de um dado instituto. E essa discussão aparece na Corte. Muitas vezes, se nós estamos mais preocupados com o controle de convencionalidade do que com a reparação integral, acaba sendo quase uma tentação se fazer com que... e se nós estamos mais preocupados com esse tipo de soberania à moda antiga, né, passa a ser uma tentação quase se dar uma visão um pouco mais restrita ao que se poderia fazer a partir do que está disposto no artigo 1.1 e no artigo 2, que é, sim, um artigo que prevê não somente a obrigação de remoção do obstáculo, né? Isso pode ser feito através do controle de constitucionalidade, mas também a criação do atalho, né? E isso é um dever de legislação que tem que ser feito pelos países e que deve ser controlado de alguma forma pela Corte, porque senão, na prática, o que se tem quase que é a possibilidade de que você conviva com repetições de situações violadoras de direitos humanos. E isso é interessante porque a Corte, ela... O método de elaboração das sentenças, ele é um método peculiar, né? Que é um método coletivo, né? E é interessante isso, porque acho que ninguém, até viver isso, imagina exatamente, enfim, a dificuldade que é, né? Sentenciar dessa forma. Porque, de alguma forma, você tem que ficar buscando consensos entre pessoas que têm visões distintas. O consenso ele é sempre redutor, né? Se a gente quiser ter um consenso entre nós todos aqui nessa sala, a ideia é que a gente tenha um mínimo de um consenso, mas é um tribunal protetivo, então a ideia não é que decida sempre da maneira mais, né, restrita possível, né? E isso faz com que se tenha que ter, enfim, uma dificuldade muito grande a muitas vezes a não falar fora do caso concreto, porque talvez você não vá alcançar consenso, tá? Ou a circunscrever muitas vezes a análise ao caso concreto. Isso vai gerando uma cadeia de jurisprudência que eu estou muito dedicado agora a remontar ela, porque isso acaba traduzindo alguns enganos, né? E a cadeia de precedentes da Corte sobre o controle de convencionalidade, eu acho que ela está traduzindo algumas coisas que não são exatamente o que a Corte pensa. Justamente porque por esse método de deliberação que é muito peculiar, né? E que acaba deixando alguns obter dictum que de alguma forma podem levar à sensação, por exemplo, de que somente seria possível fazer o controle de convencionalidade de normas que contrariem a convenção, e não de normas que são insuficientes para permitir a efetiva vigência do direito previsto na Convenção dentro de um determinado ordenamento. Isso nunca foi dito pela Corte, mas muitas vezes, quando se olha a situação concreta, acaba se extraindo esse tipo de conclusão. Portanto, a recomendação que eu dou aí aos navegantes é leiam as sentenças à luz do problema das sentenças nesse tipo de situação, porque muitas vezes a gente pode acabar tirando um do and don't, que não é justamente o que se quis tratar naquela hora, né?
Outra coisa que também eu vejo que me preocupa é que o controle da omissão ele é um controle amplíssimo, né? Ele é um controle não só normativo, ele é um controle de práticas, né? Então, a rigor, ele é uma margem enorme para que a corte tenha que atuar, mas isso não é uma escolha, né? A escolha ela deixa de existir a partir do momento em que, primeiro, está vinculado por uma norma, em segundo lugar, você constata uma violação e você vai, então, se dedicar à reparação integral dela. E isso é extremamente interessante a partir do momento que você tem direito de confeições positivas. Então, o controle de convencionalidade passa a ficar ainda mais difícil. E uma outra questão que eu acho que ela é a que mais tem me tocado ultimamente é a questão do que se tem chamado de controle, da vedação ao controle abstrato de convencionalidade em casos contenciosos. Esse é um tema que, se alguém tiver interesse em se aprofundar, enfim, eu acho que é um tema que merece. Porque, em primeiro lugar, a corte, em casos contenciosos, ela não está fazendo controle abstrato. Isso é lição elementar de controle, né, para quem estudou. O controle abstrato é precisamente aquele controle que existe independentemente de um caso concreto, né? Então, não é isso que está se querendo colocar. E aí tem que tomar cuidado justamente na leitura das decisões da corte. O que se chama de controle abstrato de convencionalidade, que seria vedado, seria o controle da norma não aplicada ao caso concreto. Mas isso também traz problema, porque eu preciso que a norma seja aplicada no caso concreto para poder fazer o controle de convencionalidade? Isso é uma obrigatoriedade? Se sim, por quê? Essa pergunta é extremamente interessante. Se você for a pessoa cansada, ele já dizer, já de 20 anos atrás, mas não debruçado sobre esse problema, que não. Mas a corte também tem um mandato livre, né? O que eu tenho falado sobre isso é que o limite da competência da corte é o limite da reparação integral. E o limite da reparação integral, ele compreende tanto a reparação do caso concreto, como a garantia de não repetição. E muitas vezes a norma, ela pode não ter sido aplicada, né? Ela pode inclusive ser posterior aos fatos, mas ela pode ser um entrave ou por obstáculo, né, à reparação integral, e aí sim a corte deve realizar o controle de convencionalidade, ou ela pode ser um entrave por omissão. E a norma não foi aplicada, mas isso é um problema para que eu possa fazer esse juízo. E é interessante, nós tivemos um caso no começo do ano passado, um caso super interessante na corte, o caso Moya Chacon, um caso sobre liberdade de expressão, e Moya Chacon versus Costa Rica. E eu estou dando esse caso como exemplo, tá? Mas tem vários outros. Eu só estou tentando pegar um exemplo que já foi julgado e publicado, porque eu estou com outros mais vivos na cabeça, mas esses, infelizmente, ainda não saíram. Que era uma norma penal, que ela previa uma responsabilidade penal mais gravosa. Nesse caso, ela estava prevendo privação de liberdade. A norma penal a geral ela só previa multa para jornalistas, quando fizessem algum tipo de violação, seja difamação, calúnia ou injúria, né? Eu não lembro se calúnia, mas, enfim, uma violação da liberdade de expressão por jornalistas seria uma pena mais gravosa, né? E naquele caso, eram dois jornalistas, um editor e um jornalista, que estavam sendo processados por um erro. E, com uma particularidade do país, a ação civil e a ação penal tramitavam conjuntamente dentro do mesmo juízo. A ação era penal e civil ao mesmo tempo. Ao final, o jornalista foi absolvido em âmbito penal e condenado em âmbito civil. E aí, então, o caso chega até a corte. Essencialmente, o que a corte teve que julgar ali era o que a gente chamou de breathing space for error, né? Ou seja, você não existe uma obrigação de acertar, né? Existe uma obrigação de diligência, né? E se consagrar esse nível de exigência por parte dos jornalistas, você faz o que a corte tem usado esse termo, né? Que é SLAP, né? Strategic Legal Action Against Public Officials, alguma coisa assim. Que é justamente uma norma que tem um efeito amedrontador e, portanto, ela acaba gerando uma inibição do jornalismo, né? E que, portanto, seria perigosa. É curioso, porque a Corte sempre falou disso dentro do âmbito penal, porque especificamente na proteção dos jornalistas, do discurso de interesse público, colocando dessa forma, né? Que não é monopólio dos jornalistas, pode vir, por exemplo, de um defensor de direitos humanos,
a Corte sempre tem tido um cuidado de fechar a via penal, na maior medida possível, né? Só que, nesse caso, as vítimas foram absolvidas. E aí se teve um debate. Ah, tá, mas então a Corte vai ter que fazer um controle de convencionalidade dessa norma, ou ela pode fazer, ou ela não pode fazer? Se a norma, se eles foram, olha o nível, se eles foram absolvidos. Sim, a primeira resposta que você dá, né? Eles foram absolvidos, mas a norma então foi aplicada, né? Enfim, não me parece ter muita dificuldade. Mas, seguindo um pouco, né, na argumentação, a mera submissão de uma pessoa a uma ação penal indevida já é um constrangimento. E é um constrangimento, inclusive, tutelado pela Corte em alguns precedentes, como Palácio Ruth e Álvares Ramos. Ah, mas ao final foi absolvido. Então, talvez seja melhor não entrar, porque o país deu a sua resposta, né? Mas deu a resposta para esse caso. Talvez eu possa ter uma pessoa, precisamente nas mesmas situações, que não vai ser absolvida, que vai ser condenada. Ah, mas é uma norma de 120 anos. Naquele caso, era uma norma que tinha 120 anos. Enfim, não acho que isso seja um fator adicional para que a Corte tenha uma deferência institucional ou doméstica maior. Talvez seja até o contrário. Talvez seja precisamente aqui um gargalo de deliberação que precise ser enfrentado. A norma é de baixíssima aplicação. O que é aplicar uma norma penal? Esses dias a gente teve essa discussão. Há um mês atrás, num caso, a gente teve essa discussão de que era um delito, esse eu vou falar mais em termos gerais, tá? Porque está em pendente de julgamento, mas era um delito que era muito pouco aplicado. Ah, não, só uma pessoa foi condenada. Eu falei, mas eu perguntei, mas o que para o senhor é a aplicação da norma penal? É condenação? É prisão? É processamento penal? Ou é só o mero temor? Se eu, como jornalista, não vou fazer isso aqui, que se eu fizer isso aqui, eu vou tomar uma ação penal, vou ter que gastar o dinheiro que eu não tenho para contratar um advogado. Isso já não é suficiente para que se tenha uma determinada violação? Então, eu só estou dando esse exemplo porque a solução adotada pela Corte, nesse caso, ao final, e faz parte, não foi a melhor. Embora eu tenha votado, foi um caso unânime, né? Eu até dei voto nesse caso, sobre a norma penal, mas a Corte acabou fazendo uma deferência, embora não diga isso com todas as letras, uma deferência ao país e só diz que a Corte nota com preocupação a existência da determinada nota penal. É quase como que um aviso ao país para que faça o controle e revogue a norma. Felizmente, é um país que, de fato, leva muito a sério a convenção e o seu compromisso interamericano, e depois o próprio presidente da República pega, então, a sentença da Corte, pegou até o meu voto e fez um projeto de lei propondo a mudança do dispositivo, mas que continue em vigor, né? Estou dando esse exemplo só porque se a gente inverte a lógica, né, e começa a pensar que a leitura adequada do artigo 2 e do 1.1 é uma leitura que, de alguma forma, privilegie algo que não seja a reparação integral do problema posto perante a Corte, ou perante o juiz doméstico, porque também o controle de convencionalidade não é um monopólio da Corte, nem deve ser, e também jamais pode ser um monopólio só de uma instituição dentro do país, tá? Isso eu quero falar com todas as letras, porque, obviamente, que os países têm seus espaços de conformação institucional e não há um genoma jurídico que possa permitir que um tribunal internacional ou uma convenção passe a limitar tudo isso, né? Agora, o controle de convencionalidade capturado, aí não é o domesticado, é o capturado, aí, enfim, obviamente que não é compatível com a convenção. E por que não é compatível com a convenção? Porque ele inverte a lógica. Ele tira a pessoa do centro do sistema e coloca algum outro tipo de elite, né? Qualquer que seja ele, isso não é de forma alguma aceitável. Mas esse tipo de preocupação, que eu mencionei aqui, um caso para vocês, mas isso acontece toda hora, né? Passa a gerar um controle de convencionalidade mais tímido. E, às vezes, ele aparece nas sentenças do tribunal. Acho que precisa, considerando que a gente está dentro aqui de um espaço acadêmico, precisa catalogar isso e, de alguma forma, criticar, em se concordando com o que eu estou dizendo aqui, né? Outra preocupação que eu tenho tido, muitas vezes o argumento não é só que a norma tem que ter sido aplicada em relação às vítimas, tá? Não estou nem discutindo aplicada em relação ao todo, ou aplicada atualmente. É que cada artigo da norma tenha que ter sido aplicado, né? E isso começa a gerar, enfim,
amarras, né? É quase como se nós começássemos a interpretar o controle de convencionalidade sobre a perspectiva do Código de Processo Civil, né, brasileiro. Enfim, então, vejam o problema que isso traz. A solução para isso, e que infelizmente está presente, eu acho que eu já me alonguei demais aqui, peço até desculpa, gente, mas que é um tema de fato que eu tenho pensado muito. Eu acabei saindo aqui do que eu tinha preparado, mas enfim, para tentar não estender demais, eu acho que se deu muito como uma batalha vencida, controle de convencionalidade, e não aqui no Brasil, tá? No Brasil nem começou, né? Mas, e de novo, o juiz não tem que ter batalha, né? Mas digo uma batalha no sentido de compreensão. Meus colegas falavam, especialmente os que estão lá mais tempo, estão lá mais de 10 anos, que no começo, quando falavam de controle de convencionalidade em congressos com magistrados, o pessoal ficava irritado. E hoje os magistrados conhecem mais a jurisprudência da corte do que a gente. Justamente porque virou um mecanismo, enfim, inclusive um mecanismo que pode ser usado e vem sendo utilizado com muita frequência pelos tribunais locais. O problema não é esse. O problema é que a própria corte, como está cada vez mais com mais casos, né, e tem cada vez mais tentado circunscrever os seus casos, as suas decisões ao caso concreto, né, acaba passando algumas mensagens que são mensagens inadequadas em relação ao que significa o controle de convencionalidade. Veja esse caso que eu mencionei. Qual que é a mensagem que o caso Moya Chacon passa sobre o controle de convencionalidade de normas penais? Um magistrado interpretou isso em um voto apartado, com o qual eu não concordo, mas é uma sentença que eu assinei também, de que o estándar da corte agora, portanto, para fazer controle de convencionalidade tem que ter condenação da norma penal. É isso que a corte está dizendo? Não me parece ser, né? E aí, quando o tema volta, no caso Barão Brey, você tem que conviver com esse estándar, né? Então, assim, essa preocupação da corte em circunscrever muito ao caso concreto os seus razonamentos, os seus espanhol aqui, as suas razões no momento de fundamental, controle, acaba levando a esse tipo de raciocínio. Então, não seria estranho se alguém lesse as sentenças da corte e dissesse: olha, no que toca à norma, o controle precisa, em primeiro lugar, tratar de uma norma efetivamente aplicada, e por norma não é a lei, é o artigo. Né? Isso é o ônus da vítima ou da comissão de mostrar. Né? Em segundo lugar, tem que ser uma contradição, e uma contradição clara e evidente, com um estándar fixado pelo país, pela corte, no caso do país, porque se assim não for, eu não posso ter o controle de convencionalidade. Então, eu só tentei fazer um pouco esse passeio para que nós percebamos que, tá, tudo bem, o instrumento existe, mas hoje você fazer um controle de convencionalidade é você brincar um pouco de campo minado, né? E você tem que ir desviando de tal forma que, ao final, talvez não sobra tanto, né? E isso começa a gerar uma cultura que eu acho que é uma cultura que, por trás dela, inverte precisamente o que eu falei no começo, né? Que é a razão de ser desse sistema. E traz consigo um conceito de soberania antigo, ultrapassado, e que qualquer estudioso sério sabe que não é assim. Só que a hora que se começa a colocar isso aplicado ao caso, problemas aparecem, né? Então, eu acho que é importante que se faça uma análise mais cuidadosa, uma análise cuidadosa também do controle da omissão, né? E a omissão não necessariamente precisa ser omissão total, muitas vezes vai ser a omissão parcial, e a omissão parcial é precisamente aquela que dá mais dificuldade no exercício do controle, né? E também que exige algum tipo de criatividade, né? Nós, esses dias, discutíamos uma lei delicada de um país, esse caso ainda não saiu, e era inevitável, tinha que se fazer um controle de convencionalidade de uma norma complicada, dentro de parâmetros que são suaves, muitas vezes, do direito internacional. Assim tem que ser feito, né? E o país, se quiser, depois, que se ajuste, que faça a sua própria leitura, mas dentro daquele coração que é intransigível e que toca precisamente o objeto de preocupação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Então, eu quis falar um pouco sobre rumos e desafios,
Obviamente que eu não queria que fosse uma fala pessimista, não é, tá? De forma alguma, mas eu acho que ela é uma fala que tenta trazer um pouco de preocupação. E para o Brasil, gente, agora me permitindo, é raro eu poder falar para o Brasil, não é que é raro, mas infelizmente ou não, sei lá, enfim, a gente acaba falando para outros países também. Para o Brasil, nosso buraco é mais embaixo. Né? Mas ele talvez seja por isso, em razão da nossa história constitucional, em razão da preocupação, que eu acho que é compreensível dos magistrados que viveram uma geração que nós não vivemos, né? De um certo não, vou usar aqui as palavras do Mangabeira, de um fetichismo constitucional. Só que é um fetichismo irrefletido, porque quando o problema se coloca, né, eu acho que as respostas seriam as mesmas. Esses dias nós julgávamos o caso da figura da prisão preventiva obrigatória no Estatuto Mexicano, que tinha estatura constitucional. E a Corte fez. Talvez esses magistrados teriam. Eu lembro uma pergunta de um colega que eu tenho, que é brilhante no tribunal, que é o juiz Serra Poto. Ele perguntou na audiência para o Estado se aquilo ali se a prisão preventiva obrigatória era um marco que identificava aquela determinada cultura daquele país, justamente para mostrar que não, né? Enfim, e que pouco importa a estatura doméstica da norma, o que vai ter que se fazer valer ao final é a norma mais protetiva dos direitos humanos. Mas isso, infelizmente, ainda não está plasmado na nossa jurisprudência. Mas não está plasmado na nossa jurisprudência, mas está cada dia mais entrando dentro da nossa cultura judicial. Digo isso porque, primeiro, nós temos um Conselho Nacional de Justiça com uma unidade de monitoramento e fiscalização das decisões da Corte. Existe uma resolução, que é a resolução 123, acho que é 123, do ministro Fux, que traz para os magistrados a obrigatoriedade do exercício do controle de convencionalidade e de aplicação não só dos tratados internacionais, mas da jurisprudência da Corte, ou seja, uma compreensão mais ampla, que não é essa compreensão imprópria do artigo 68.1. Nós temos uma cultura de controle de convencionalidade que vem de baixo para cima, tá? Baixo não no sentido, né? Mas ela vem vamos colocar assim, ela vem da academia para o judiciário, né? E cada vez mais, né? Daqui a pouco alguns de vocês se formam, viram juízes, viram promotores, daqui a pouco, enfim, isso naturalmente vai aparecendo. O Brasil está muito aberto, né? A Corte fez uma sessão aqui ano passado, dentro do Superior Tribunal de Justiça, teve aqui semana passada, vai fazer uma sessão de novo aqui ano que vem. O Brasil indica juízes para a Corte, poderia não indicar, né? O Brasil aceita a competência contenciosa da Corte, poderia não aceitar. Então, assim, não é uma fala de pessimismo, mas, de fato, eu acho que a gente precisa dar um chacoalhão na compreensão do controle de convencionalidade e do direito internacional dos direitos humanos como um todo aqui no nosso país, e também superar um pouco, que eu sei que não é o caso de vocês, essa obsessão que nós temos em citar só a Corte Europeia. Nada contra a Corte Europeia, mas, enfim, garanto para vocês que sempre vai ter um caso mais adequado, mais aplicável e com uma cercania maior com a nossa cultura da Corte Interamericana. E se assim não tiver, pelo menos façam a fundamentação adequada para não deixar parecer que há algum tipo de preconceito doméstico. Gente, obrigado. Tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Desculpa, eu acabei me alongando um pouco, saí um pouco do que eu tinha planejado, mas foi uma alegria enorme. Tá? Espero que tenha sido proveitosa aí para vocês a fala. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Mudrovic, foi excelente, foi brilhante a sua fala. Que bom que saiu do planejado, porque trouxe reflexões super atuais. E me permite dizer aqui, meus alunos sabem que eu não faço esse tipo de comentário. Fico muito feliz que reflexões avançadas, sofisticadas e práticas sobre o controle de convencionalidade estejam sendo feitas dentro da própria Corte, não sendo uma mera repetição daquilo que a gente já conhece. Os problemas que eu tomei nota de muitos dos pontos que o senhor levantou, e eu acho que isso é necessário, que nós subamos o debate, que nós entendamos o debate em nível de obrigações e omissões, e fico muito feliz que essa reflexão está sendo feita. Deixo desde já o convite para, caso essas reflexões tomem forma, a revista da faculdade da UFMG, que era uma revista que o professor Cansado Trindade contribuía anualmente. Tivemos recentemente uma edição em homenagem a ele, os filhos dele participaram, né? Diversos colegas e amigos participaram. Caso tome forma essas reflexões, seria muito bom tê-las por escrito para a sua circulação, porque elas são realmente sofisticadas e tocam em pontos que vão além do debate que nós estamos acostumados, da posição brasileira, simplesmente
coisa julgada nos casos em que faz parte, o artigo 68. Eu me permito algumas rápidas reações antes do comentário das nossas pós-graduandas, que eu acredito que essa recíproca admiração pelo professor Kansat Trindade é algo muito apreciado nessa casa. E, historicamente, eu fico muito feliz em falar, a Sara, a Fernanda e a Ana, elas foram as alunas que estiveram aqui na faculdade quando o professor Kansat deu a sua última palestra aqui na casa. Todos os anos ele vinha a Belo Horizonte, todos os anos ele falava aos nossos estudantes. Da última vez que eu e o professor Aziz convidamos, elas três eram graduandas, estavam no quarto período, eram minhas alunas de Direito Internacional, tiveram a oportunidade de conhecê-lo, conhecer essa figura carismática das suas ideias. Fico muito feliz que elas estejam aqui dialogando sobre essas ideias sempre perenes do professor Kansat Trindade, que nós sabemos existe um grande pessimismo, mas ele sempre nos respondia com o mito de Sísifo para dizer continuemos batalhando, continuemos escrevendo, continuemos lutando pelos bons argumentos no direito internacional dos direitos humanos. Quanto àquele seu comentário sobre supervisão do cumprimento de sentença, eu devo dizer que nosso grupo de pesquisa aqui gosta muito desses tópicos mais técnicos, mais pontuais, procedimentais, que eu acho que é muito pouco explorado hoje no Brasil, em que a gente tem muita coisa interessante que a Corte faz e passa despercebido. Nós concordamos plenamente nesse ponto, que há uma grande margem, além dos debates mais mainstream, né, da reparação efetiva, de o controle de convencionalidade tem que ser feito, tem muita questão técnica a ser explorada, e isso é muito interessante. E um ponto que me chamou muito a atenção na sua fala, que diz respeito à posição brasileira, é que o senhor mencionou os três ministros que eu também concordo, que utilizam o controle de convencionalidade. Tem uma certa preocupação com a Corte, que é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, que procuram sempre, às vezes de uma maneira mais rápida, outras vezes de uma maneira mais dedicada, efetivamente estabelecer o diálogo com a Corte, que é o principal ponto de... O pior mesmo é quando não há o diálogo, quando não há tentativa. O próprio caso do crime de desacato, por mais que ali tenha tido uma certa visão soberanista, houve também uma tentativa de diálogo, uma tentativa de distinguishing, que é algo raro, se nós formos pensar, na relação com o direito internacional, além da Corte Interamericana. Então, é interessante ver isso, e essa posição brasileira de limitação, que também se aplica à questão de opiniões consultivas, né? Dizendo, não, as opiniões consultivas não fazem, não seriam objeto de controle de convencionalidade, mostra que a Corte trabalha num cenário geográfico de arquitetura variável. Cada estado tendo a sua relação, o que deixa o trabalho dos juízes nessa montar consensos ligeiramente mais delicado, porque tem que lidar com as sutilezas locais e saber. A gente sabe que o trabalho dos tribunais internacionais, todos eles, da Corte Europeia à Corte da Haia, trabalha-se com essa consideração das particularidades locais, que demonstra uma riqueza da Corte Interamericana. Mas o ponto final que eu apreciei muito da sua fala foi dizer das mensagens inadequadas da Corte e, eventualmente, a própria academia retirando de contexto certas das mensagens inadequadas para, enfim, uma outra tese, que efetivamente, nos últimos tempos, é possível notar uma Corte mais técnica, uma Corte mais preocupada em dar um maior detalhamento. Eu gosto muito da opinião 26, em que a Corte tenta, utilizando as categorias do direito internacional público, colocar de onde ela tira as obrigações, de onde ela desume, e que é uma opinião muito convincente, enquanto opinião consultiva, do ponto de vista do direito internacional. É possível ver também, por um lado, juízes internos tendo essa deferência, essa tentativa de diálogo, mas a Corte também, ciente das críticas, tentando aprimorar mais, sofisticar mais os argumentos, o que eu acho que é tudo muito bem-vindo. Feitas essas minhas considerações, são meras reações de apreço à sua fala, passo a palavra, então, vou usar o critério de ordem alfabética. Ana, a palavra é sua, 5 minutos para as suas considerações, depois eu passo a Fernanda e a Sara, e o juiz Mudrovich responde, de uma maneira geral, às provocações e abrimos para outros questionamentos do público. Ana, a palavra é sua. Obrigada, professor. Primeiramente, queria agradecer ao doutor pela excelente palestra. Certamente deu muita coisa para que nós refletíssemos, né? Uma das questões que eu acho que me chamou mais atenção é que, de fato,
destaque, né, dado à soberania atualmente. Quando a gente está aprendendo direito internacional, né, na graduação, no início, a gente tem essa ideia de que houve, do século XX até hoje, né, uma flexibilização muito grande da ideia de soberania dos estados, mas a gente ainda vê que há uma grande resistência no âmbito estatal de adotar considerações do âmbito internacional, né, no caso da Corte Interamericana, especialmente dos regimes de direitos humanos, que são os que infringem mais sobre a soberania dos estados, né? Uma pontuação que que o doutor colocou foi sobre o controle de convencionalidade para normas que seriam insuficientes, né, para o parâmetro protetivo da Corte, não só normas que violam ativamente as disposições da Convenção. Eu achei isso extremamente interessante, até porque, enquanto um regime protetivo, a Corte tem esse ideal não só de efetivamente evitar as violações e garantir a reparação por essas violações, mas também de promover uma evolução e uma evolução mesmo dos sistemas domésticos, né, de direitos humanos para garantir uma maior proteção ao longo do tempo, né, e desenvolver mais o sistema de direitos humanos dentro dos sistemas domésticos. Eu tenho duas questões, eu acho, mais direcionadas. A primeira delas é que eu acho que o doutor tocou rapidamente, que é sobre a questão como o controle de convencionalidade pode afetar as leis de status constitucional. Eu sei que a Corte tem tem uma jurisprudência que já afastou normas constitucionais pela sua violação de normas da Convenção, mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, existe esse entendimento muito ligado à lógica da Emenda 45 de 2004, de que a Convenção em si seria uma norma de status supralegal. E eu queria entender exatamente como no Brasil atualmente está o debate sobre a forma como o controle de convencionalidade pode afetar essas leis de status constitucional. Uma outra questão que se relaciona um pouco mais ao objeto da minha pesquisa atual de mestrado é sobre a possibilidade de controle de convencionalidade no âmbito das decisões de medidas provisórias. O doutor tocou nisso rapidamente, eu acho, e eu queria entender como isso funcionaria por se tratar de uma decisão interlocutória e não necessariamente final. Essas são as minhas considerações. Novamente, muito obrigada. Obrigado, Ana. Doutor Rodrigo, o senhor prefere coletar todos ou responder um a um? Eu posso falar, enfim, até porque me agrada. Enfim, como vocês quiserem. Vou tentar aqui, Ana. Primeiro, obrigado. Essa questão da proteção em relação do controle em relação às normas insuficientes é extremamente importante, né? Eu acho que vale a pena ficar atento aí, porque vem um caso pelo menos um caso em que isso vai ser bem explicado pela Corte, com votos enfim, uma discussão bem profunda. Isso deve vir nos próximos, acho que até o final do ano. E, de fato, é um tema que está muito posto ali no tribunal. E uma coisa que eu me esqueci de falar, porque a gente é bombardeado, sabe, com essas regras, e depois de um tempo você começa a entender que por trás delas tem justamente essa incompreensão do que é o centro do sistema e também de uma concepção um pouco antiga de soberania, né? Que é a questão de também não se poder fazer controle de convencionalidade a partir de estándares internacionais que sejam posteriores aos fatos ou à experiência retratada no caso concreto. Vejam o nível Talvez isso fizesse um sentido num controle de constitucionalidade de um caso, enfim, envolvendo partes iguais, né? Uma empresa e um Estado, enfim, mas não num contexto como o nosso, né? Em que também tem toda essa dificuldade que existe para que um caso chegue até a corte. Enfim, só porque são reflexões que às vezes aparecem, né? A questão do controle de convencionalidade em medidas provisórias, ela é muito interessante. Um parênteses com relação a isso, aproveitando também uma fala do professor Lucas,
da questão das resoluções tomadas pela COT em supervisão de cumprimento de sentença. Tá? Chegou a ter um debate, tá? Se nesse tipo de momento a COT poderia fixar estándares, se a COT poderia realizar controle de convencionalidade. A resposta da COT tem sido desenganadamente positiva, sim e sim. Tá? Tanto que, na semana passada, a COT divulgou uma resolução extremamente importante de um caso, de 14 casos da Guatemala, em que a COT faz um controle de convencionalidade em um projeto de lei. Tá? Veja como é interessante. Tá? Obviamente que, primeiro, né, os dilemas que envolvem um controle preventivo de constitucionalidade, a gente sabe que aqui no Brasil tem inúmeros limites a isso, né, até que se aceita extraordinariamente através de mandato de segurança quando viola a cláusula pétrea. É óbvio que isso, para fins de direito internacional, pouco importa. Né? Um projeto de lei é um ato também. Né? O que se tem que demonstrar para que esse ato passe a ser um ato passível de controle é o efeito. Né? E nesse caso específico, era um projeto de lei, não me recordo agora aqui, mas que ele gerava uma repercussão nos casos, uma espécie de uma anistia em 24 horas. Então, assim, não haveria tempo para controle a posteriori. E, portanto, então, não é que é um controle preventivo, ele só é um controle antecipado, mas de um ato doméstico, né? Realizado em supervisão de cumprimento de sentença. Poderia ser um caso concreto? Poderia ser um caso concreto. A norma tinha sido aplicada? O caso não. Não foi aplicada, mas ela poderia, se viesse a ser aplicada, afetar a sentença da corte. Veja que interessante, né? Então, assim, isso aconteceu em supervisão de cumprimento de sentença. Agora, em medida provisória, eu acho que existe uma outra preocupação da corte. Né? A preocupação da corte é não prejulgar, né? Porque não tem o caso ainda. Né? Então, aí eu acho que você tem que ter um pouco mais, sabe, de atenção, porque os seus limites são um pouco diferentes. Né? Enfim, é o que eu poderia te dizer. Né? Talvez a medida possa vir dentro de um caso concreto já posto, talvez, mas é que às vezes acontece que nem a Corte veio agora supervisionar o caso dos povos Yanomami. É uma medida provisória que até hoje não tem caso. Né? E recentemente, por exemplo, nós pegamos um caso, esse caso se encontra sob julgamento, o caso Beatriz, tinha uma medida provisória de anos atrás. Né? Então, a primeira coisa que o tribunal tem que fazer também é olhar o que julgou lá atrás. Então, acabou sendo uma medida provisória que, naquele momento, o tribunal muito pouco falou, e talvez tenha sido bom, porque não antecipou, né, a medida com relação, não antecipou o juízo com relação ao caso. Enfim, então seria essa a minha resposta. Com relação ao estado atual do Brasil, dessa questão do supralegal, do controle, infelizmente, isso é um problema, né? Um problema. É curioso, porque às vezes os ministros do STJ, por exemplo, dizem: não, mas nós somos a casa, então, do controle de convencionalidade, porque, enfim, isso não pode chegar. Enfim, as coisas vão se acomodando, para bem ou para mal, isso vai levando a diferentes conformações. Sou ainda, porque não acabou o trabalho, secretário-geral da Comissão de Reforma de Processo Constitucional. E aí tem um artigo no projeto, o projeto hoje é público, que aceita a ADPF, com base em parâmetro de controle dos tratados. Ficou daquele jeito que se pode ser numa comissão. Né? Eu hoje sou da comissão, eu sou relator da parte geral do Código Civil da comissão. Essas comissões são muito difíceis, porque, enfim, você fica mais ali albergando ideia e tentando botar uma coisa ali do que... Né? Mas, enfim, foi um embrião. E era uma comissão que tinha ministro do Supremo, tinha ministro do STJ, enfim, tinha muita gente relevante. Enfim, então, às vezes pode ser que isso acabe sendo um caminho aí para que a gente revisite. Né? Bom, outra coisa que impede também é que muitas vezes o parâmetro é repetido, né? Então você faz um parâmetro na convenção, mas você está na Constituição, então fica meio... Né? Enfim. Tá? Extremamente interessante esse ponto. Obrigado, Excelência. Fernando Lemunier, por gentileza, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Lucas. Boa tarde, doutor Rodrigo Mudrovich. Não, eu queria começar agradecendo pela excelente exposição. Realmente foram vários pontos muito interessantes e dos quais eu também não me encontrava muito familiarizada. Eu queria destacar principalmente a questão do controle abrangente, né, de convencionalidade.
Eu achei essa parte extremamente interessante, não estava familiarizada com ela. Bom, passar as minhas perguntas. Primeiro, eu queria saber, porque além de pesquisadora aqui na UFMG, eu também sou servidora do Judiciário, e como servidora do Judiciário eu tenho bastante contato, né, com as decisões do STF, e nesse sentido, uma coisa que sempre me, me, me prende muita atenção em decisões do STF ligadas a direitos humanos é como esse controle de convencionalidade muitas vezes é exercido quando ele conflui com a Constituição e também de forma muito limitada, às vezes, aos instrumentos da Convenção e não tanto à jurisprudência da Corte Interamericana. E então eu queria entender um pouco melhor o que o doutor pensa de qual seria a razão dessa omissão um pouco assim da questão da jurisprudência. Eu vejo muito que talvez seja por uma questão de desconhecimento da jurisprudência da Corte Interamericana, principalmente apesar de no STF, no STJ, a gente tem os juízes terem um pouco mais de conhecimento, né, os magistrados terem um pouco mais de conhecimento dessa jurisprudência, principalmente quando a gente vai tratar, às vezes, da Justiça Federal em instâncias inferiores, eu acho que existe um desconhecimento muito grande, e o papel que o CNJ poderia ter, né, na divulgação dessa jurisprudência, no ensinamento dessa jurisprudência mais forte, principalmente depois da resolução que o doutor mencionou, a 123. Então, eu queria saber um pouco mais disso. E outra questão que eu gostaria muito de saber também é o papel das opiniões divergentes dos juízes da Corte Interamericana nesse controle de convencionalidade. Como é que fica o controle de convencionalidade em situações que a Corte não decidiu por unanimidade, em que há opiniões divergentes? Eu queria saber um pouco mais sobre isso também. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, Fernanda, pelas suas perguntas. Eu acho que a primeira delas, Fernanda, eu até tentei falar um pouquinho sobre isso, é aquela questão do trunfo tardio do direito constitucional, né? Eu acho que são pessoas que viveram a cúpula do Poder Judiciário, geracionalmente são pessoas que viveram desafios que não são os nossos, né? E são não que elas sejam alheias ou insensíveis aos nossos, não é isso, né? Mas quando você tem a preocupação é a força normativa da Constituição, né? Quando a preocupação é dar conteúdo às normas constitucionais, quando a preocupação é não ter regressão, né? Isso acaba enraizando dentro da pessoa um fetichismo constitucional muito forte e que acho que balança um pouco as bases quando se olha para esse tipo de raciocínio, né? Enfim, eu atribuo um pouco a isso, sabe? E, de fato, hoje o estado da arte no Brasil é esse, né? Considerar a convenção com a estatura supralegal e considerar vinculantes ao Brasil, nem vinculantes, mas considerar aplicáveis ao Brasil os estándares fixados pela Corte nos casos brasileiros, né? O que é errado, com todo respeito a quem pensa assim, mas eu não concordo, e acho que a jurisprudência da Corte também não concorda, e a própria razão de ser do sistema também não concorda. Eu acho que o que cabe enfim, manter o debate vivo. Eu acho que é olhar também o copo meio cheio, né? Eu acho essa resolução do CNJ, eu acho ela importantíssima. A abertura que os tribunais têm tido, né? O Superior Tribunal de Justiça recebeu a Corte na Corte Especial, a gente sessionou dentro da Corte Especial. Ao que tudo indica, o Supremo vai fazer parecido ano que vem, não sei se será no Supremo ou em outro prédio, mas será o Supremo o anfitrião da sessão. Pegar casos recentes agora aqui do Supremo, o caso do marco temporal, por exemplo, praticamente todos os ministros citaram jurisprudência da Corte, né? O que é importante. No caso agora da DPF dos presídios, citaram também, ainda que com o raciocínio de alguns que eu não concordo, que é a questão de somente aplicar o que a Corte decidiu em medida provisória, né? Ao presídio específico, sendo que ali você tem um raciocínio do cumprimento acelerado, que ele é um estándar, né? E poderia ser aplicado a outros, mas enfim, é a solução que o Supremo colocou, né? Então, assim, eu acho que a gente caminhar, né? E acho que aos poucos isso vai ficando para trás, conforme também novas gerações forem subindo e oxigenando o debate. Eu vejo que e outros ministros também, tem ministros muito abertos, o ministro Fachin, por exemplo, né?
Eu vi, por exemplo, o ministro Zanin, que chegou agora no Supremo, tem feito também referência à jurisprudência da Corte. Eu acho que isso é um caminho natural, né? E também decorre muito do nosso tamanho como país, né? Enfim, e do fato de que também o sistema, e isso também eu acho que é importante dizer, o sistema também tem que se abrir ao Brasil, né? Existe muito a barreira linguística, ela está sendo aos poucos superada, mas precisa muito mais. Nós tivemos poucos juízes na Corte, nós temos poucos brasileiros na Corte, né? Tem só uma advogada brasileira na Corte, que é estupenda pessoa, maravilhosa, muito capaz, mas é uma pessoa, né? A comissão precisa se abrir mais ao Brasil, agora o Brasil está começando a ter mais casos. Então, assim, o Brasil merece um tratamento especial por parte do sistema, porque é o maior país, né? E, naturalmente, conforme isso começar a acontecer, também o Brasil vai passar a se interessar mais. Então, eu acho também que são múltiplos os agentes e múltiplos os responsáveis, né? Sobre a questão das opiniões divergentes, eu acho que o que vale é a sentença, né? Obviamente que as opiniões divergentes elas são muito importantes, porque elas são sementes para a corte revisitar no futuro, para eventualmente alguém optar por fazer, dentro do âmbito doméstico, uma leitura mais protetiva, né? Nesse contexto, sim, mais restritiva, eu não diria, né? Mas eu não colocaria os precedentes unânimes como super precedentes e o restante como. Não, eu acho que isso né? Enfim. Acho que vale igual, mas obviamente que as opiniões consultivas, perdão, as opiniões divergentes elas podem servir como instrumento para se realizar eventualmente, se forem mais protetivas, uma opção doméstica de seguir nessa linha. Esse é um ponto muito interessante, doutor Rodrigo, porque eu muito tempo me peguei com esse ponto em relação à judicialização dos DESC. Eu confesso que, num determinado momento da história, eu estava do lado do Rio Grossi, do Serra Porto, e eu escrevi a respeito, né? Escrevi a respeito, minha posição era essa, eu achava que a corte não tinha justificado bem. Só que no momento em que houve a nova judicatura e formou-se a maioria, eu me vi como acadêmico obrigado a entender o que é a posição da corte, e a posição da corte nesse momento assentou essa questão. A minha preocupação com os DESCA hoje é uma preocupação diferente, tenho pesquisado sobre isso, como implementá-los, quais são suas diferenças, quais são suas condições, mas é interessante essa pergunta, Fernanda, e nós nem combinamos antes, porque efetivamente, num determinado momento, quando a minoria ou quando a dissidência é superada, a gente tem uma nova posição que efetivamente é a posição que nós temos que trabalhar, e não mais a posição a ser criticada e ficar batendo, não, a corte não teria jurisdição. Pelo menos essa é a minha interpretação. Há quem discorde, né? Há quem continue lá batendo, mas isso é um ponto muito interessante. Sara Tonani, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigada, professor. Mais uma vez, agradecer ao juiz Mudrovich pela presença e pela fala. Eu fiquei bem curiosa sobre as razões por trás das dificuldades que existem para implementar o controle de convencionalidade. O senhor comentou sobre o apego que o judiciário brasileiro tem à primazia da Constituição e a dificuldade de dividir, de certa forma, esse poder né, de interpretação da Constituição com a Corte Interamericana e as interpretações dos estándares da Convenção. Eu concordo com o Fernando também que, às vezes, a falta de conhecimento tem um papel grande na dificuldade de implementação do controle de convencionalidade. Às vezes, eu sinto que, mesmo no STF, a discussão sobre a relação entre o direito internacional e o direito interno e a forma como eles lidam com as fontes do direito internacional às vezes, um pouco complicado, às vezes a discussão fica um pouco rasa, pelo menos quando eu penso no STF lidando com a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça. No caso do sistema interamericano, não tem tanto conhecimento nesse ponto. Mas a dúvida que eu fiquei, essa questão que eu fiquei, foi se essa dificuldade também não estaria ligada ao conteúdo da interpretação da Corte Interamericana. Porque sabe-se que existe uma resistência dos estados às interpretações mais extensivas da Corte. Eu queria saber se existe esse tipo de resistência também no judiciário, assim, se existiria uma sensação de falta de representatividade nesses entendimentos da Corte, e isso dificultaria a aplicação da sua jurisprudência pelos tribunais nacionais. E o segundo ponto, que eu fico me questionando,
sobre a questão de como a corte pode mudar, de certa forma, a sua interpretação de uma forma que seja mais palatável para a jurisprudência, o Judiciário Nacional. O senhor comentou, por exemplo, da interpretação mais restritiva em relação ao controle abstrato de convencionalidade, e eu queria saber como que essas interpretações mais restritivas poderiam se conciliar com a tese do bloco jurisprudencial que o senhor defendeu na opinião dissidente do caso Guevara Dias. Qual que seria o limite que a nova maioria da corte teria para modificar esse entendimento do controle de convencionalidade? Obrigado, Sara. Bom, Sara, primeiro eu vou responder a primeira, a segunda eu queria só entender, que eu não sei se eu entendi bem, tá? Mas com relação à primeira, eu concordo que o conteúdo pode sim ser um problema. O que eu posso te dizer da minha experiência só é que, tirando a questão, tá, e que não é menor, né, das leis de anistia, tá, eu não vejo assim. Nunca me foi colocado, né, um problema de conteúdo. Pelo contrário, assim, eu vejo um desejo de beber, até porque não acho que a corte tem essa capacidade, e nem é essa a razão de ser dela, de fazer sombra a qualquer tribunal constitucional local, porque o que vai chegar ali são temas pontuais, né, muitas vezes muito tempo depois, né, então são papéis muito distintos e eu não acho que, enfim, eu não vejo, tá? Posso estar errado, tá? Mas eu não percebo, assim. O que eu percebo é mais, acho que o desconhecimento impera, sim, mas eu volto nesse meu ponto, eu já refleti muito sobre isso, né? O ponto, de fato, da importância da Constituição de 88 e do apego que essa geração tem com ela, que é compreensível e é necessário. Eu fico imaginando se nós estivéssemos falando agora na Corte Moreira Alves, então ia ser muito mais difícil, né? Que, enfim, infelizmente faleceu recentemente né? Ou se fosse, enfim, outros magistrados, então nós já estamos em outro momento, né? O ministro Gilmar e o ministro Barroso, porque o ministro Alexandre é um pouco mais novo, ainda vai ser presidente, mas o ministro Barroso é presidente agora, o ministro Gilmar já foi, vem de uma geração diferente. Então, eu ponho um pouco nisso, mas eu não vejo assim isso como um subterfúgio para não aplicar os estándares, porque eu percebo que os casos eles aplicam, né? A questão da lei de anistia, porque daí isso mexe com uma questão no Brasil que, enfim, ainda não sei se teria maioria dentro do Supremo para isso ou não, aí não me cabe a mim, né, fazer essa questão. Aí, a sua segunda pergunta, Sara, se você puder só me detalhar, porque eu acho que eu não sei se eu entendi. É porque você comentou que a batalha do controle de convencionalidade está ganha na corte. E eu entendo que não existe abertura para que os novos juízes da corte, incluindo o senhor, modifiquem esse tipo de entendimento no cerne. Mas o que eu me questiono é se existe abertura para restringir talvez um desenvolvimento maior dessa teoria, que poderia dificultar ainda mais o envolvimento da jurisdição nacional. Entendi. Eu acho assim, primeiro eu falei batalha, mas batalha é uma palavra imprópria, tá? Eu não acho que juiz tenha batalha e se algum juiz achar que está combatendo alguma coisa, ele está no lugar errado, né? Por melhor que seja a coisa que ele está combatendo, né? Juiz não tem esse papel, eu acho, né? Então eu só dei uma palavra assim no sentido de, né? Porque de fato, Desca, né? Também com todo respeito às posições em sentido contrário, como do professor Lucas eu conheço, a gente até já conversou sobre isso, né? Eu levei em consideração e coloquei isso um pouco no caso Guevara Dias, também um pouco o momento do tema, né? Enfim, alguns professores falavam muito, em surpresa, né? Mas o tema já foi, né? Então não é que é uma batalha já vencida, mas talvez no que toca à discussão, talvez tenha sido um jogo já jogado, e talvez a gente contribua mais como magistrado, tentando, né, entrar nas novas regras e jogar, usando uma metáfora futebolística aqui. Mas, e outra coisa também que eu acho muito importante, eu acho que não é dado ao magistrado, quando chega a qualquer tribunal, fazer uma interpretação originalista do texto como se não houvesse uma cadeia de precedentes que lhe antecede. Isso eu acho muito importante, especialmente em situações como essas, que já geraram uma série de outros reflexos e que, a meu ver, são positivos, né?
o overruling disso demandaria uma justificativa, né, complexa. Quanto ao controle de convencionalidade, de fato, ninguém questiona hoje. Até porque está na literalidade do 2.1 e do 1. O que eu percebo só é que são filigranas, e por isso que eu quis falar um pouco do professor Cansado, porque isso eu acho que ele nunca tratou disso, porque ele não ia perder tempo com essa bobeira, mas de fato essas bobeiras hoje elas aparecem, né? E elas aparecem muitas vezes nas sentenças da corte, porque está se resolvendo um problema concreto. Então, para se ter unanimidade ali, eu vou colocar dessa forma. Só que daí, quando você vai extrair o conteúdo abstrato daquela regra, ela pode passar mensagens que não são corretas. Então, eu acho que sim, o controle de convencionalidade enfrenta desafios. Primeiro, o desafio clássico para mim é compreender que o controle também existe na omissão, total ou parcial, né? Segundo, compreender que não existe isso de controle abstrato, porque o caso chega no caso concreto, mas que a norma pode não ter sido aplicada, desde que ela tenha relevância, tá tudo na minha resposta aqui, tá? Para a reparação integral, seja a nível de reparação, seja a nível de garantia de não repetição. Então, são coisas que aparecem. E aí, quando você começa a extremar o raciocínio, eu vou começar a fazer quase que um quiz insolúvel. Ou seja, vai ter que haver incompatibilidade, vai ter que ser por ação, não vai ser por omissão, tem que ser a partir de um estándar criado para um caso daquele país específico. O estándar tem que ter sido criado no momento em que a norma, antes da violação, porque senão o país não tinha como se defender, e aí o caso começa a inverter, e aí o meu tribunal, o meu sistema, perdão, de proteção, passa a ser um sistema em que os países estão no centro, né? Ou que as filigranas estão no centro, ou qualquer outra coisa está no centro, não são as pessoas. Então, esse tipo de raciocínio que eu acho que tem que ser sistematizado para que ele não passe a ser a razão de ser do controle, porque senão ele vai ser um controle tímido. Não vai nem ser um controle domesticado, vai ser um controle tímido e muitas vezes inútil. Outra coisa que às vezes aparece, o controle tem que ser feito só na sentença. Eu não aceito que se faça um controle em supervisão de cumprimento de sentença. Ou, extraordinariamente, eu acho que é mais difícil, mas numa medida provisória, como eu respondi numa das perguntas anteriores. Então, assim, isso eu acho que são coisas que a gente tem que se dedicar. E aí, de fato, não tem discussão. Eu acho que chegou o momento da corte começar a dar mais detalhamento teórico ao controle de convencionalidade. Essa é a minha opinião, né? Justamente porque, se isso não for feito, a tendência é que passe a ser um instrumento menos poderoso do que ele deveria ser. E não na perspectiva da corte ou dos tribunais locais, era no sentido de proteção das pessoas, né? E aí eu acho que isso aí a corte, então, precisa se ocupar, como eu acho também que a academia precisa se ocupar, e como eu acho também que todo mundo que for interessado, pode ser um juiz nacional. Esses dias eu participei de uma banca, acho que foi aqui na Federal, a Federal de Uberlândia, no juiz federal, como também os juízes podem se preocupar em colocar isso nas suas sentenças, né? Agora, eu percebo que é um pouco uma ideia de capturar o controle de convencionalidade, ou seja, reduzir ele às filigranas que são completamente alheias à sua dimensão, ao seu tamanho, à sua importância. E aí, aqui, infelizmente, nós não podemos beber tanto na fonte do professor Cansado, porque, de fato, isso para ele era uma coisa tão insignificante, era uma coisa tão menor, tão mesquinha, que ele não perdeu o tempo dele com isso. E ainda bem que não perdeu também, porque se dedicou a coisas mais importantes, né? Enfim, e deixa para a gente, talvez, os problemas mais fáceis, né? Tá bom? Obrigado, Sara. Eu concordo plenamente com essa necessidade da corte, efetivamente, detalhar e aproveitar esse momento de coesão para deixar mais claro esses entendimentos. É bom que o senhor tenha essa visão, doutor Rodrigo Mudranovich, porque é algo que me parece um momento. E eu concordo plenamente com a sua análise do professor Cansado. O professor Cansado tinha em mente muito a relação direito internacional e direito interno dos velhos julgados da Corte da Haia, né? Então, que era basicamente, não há uma questão, fim, cumpra-se, não há muito que ser discutido. As novidades, os detalhamentos vêm com a prática posterior, e a gente tem tido casos e debates interessantes. Doutor Rodrigo, eu sei que o seu tempo é precioso, mas será que nós podemos escolher mais uma ou duas perguntas do público que gostariam de ouvir as suas opiniões? Podemos, se puder, vamos colocar duas, só porque eu tenho um compromisso, aí eu respondo. Claro. Desculpas, eu me estendi um pouco na fala e acho que acabei tomando o tempo das perguntas. De maneira alguma, foi um prazer ouvi-lo. Alguém gostaria de colocar uma pergunta? Pode levantar a mão, se tiver aqui à disposição. Vejo. Rafael. E depois o João, que pediu a palavra. Eu tenho uma pergunta. O João pode ir primeiro. O João ele é nosso aluno aqui da graduação e faz parte da disciplina. João, fica à vontade.
Me ouvem? Ouvimos. Tá, perfeito. Primeira coisa, boa tarde, Vossa Excelência. É um prazer ter ouvido. Eu tenho algumas perguntas. Acho que a minha principal pergunta, não sei se ela dialoga diretamente com o tema da sua fala, mas que é algo que me chama muito a atenção, que é, a partir do momento em que o tribunal adotou a doutrina, né, da interpretação pro persona, a minha dúvida é como resolver casos, né, em que há um conflito de direitos de duas pessoas diferentes, né? Eu fico pensando principalmente em casos relacionados a crimes, né? Igual já teve algumas condenações do Brasil nesse sentido, por exemplo, né, em que aí houve um crime perpetrado por um ente particular, por exemplo, contra outra pessoa, e a corte ordenou, né, que houvesse um processo de investigação e de processamento dessa pessoa. Mas muitos desses crimes já estavam prescritos. Então, como conciliar essa perspectiva de proteção da vítima, que sofreu, claro, um crime, às vezes, muito brutal, com uma ideia de devido processo legal, né? Porque como processar essas pessoas sem desconsiderar as garantias processuais de prescrição e outras garantias, também tem a sua importância e sua trajetória histórica, né? Também eu fico me questionando e gostaria de ouvir a opinião. João, eu vou pedir para concentrar, só devido ao horário, concentrar só nessa pergunta. Eu passo a pergunta do Rafael e a gente já encerra. Sim, perfeito. Pode ser? Obrigado, João. Rafael, tua Perfeito, pergunta. mas essa era a minha pergunta mais Excelente, muito obrigado, João. Rafael. Agradeço ao juiz pela aula. Eu tenho uma questão que o senhor mencionou um pouco durante a fala, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre, que seria a possibilidade de realizar controle de convencionalidade com relação a opiniões consultivas, né? No que pese não haver, não ser uma questão com consenso doutrinário sobre, também não é uma questão sobre a qual a Corte tenha feito já um pronunciamento claro, mas a gente tem importantes desenvolvimentos para os direitos humanos aqui no âmbito regional, feitos em sede de opiniões consultivas, se a gente pensa, por exemplo, no direito ambiental e tantas outras áreas. Então, eu queria saber um pouco sobre essa possibilidade e se a gente enxerga alguma tendência de referência a essas opiniões consultivas. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Doutor Rodrigo, eu orientei a todos, porque todos nós estamos interessados na opinião de clima. Eu orientei a todos, falei, não façam perguntas sobre a opinião do clima. Eu acho que essa é a tentativa do Rafael colher o máximo aí. Pode ver o sorriso daqui da turma que confirma essa questão. Eu acho que essa é a tentativa do Rafael. Mas, enfim, a palavra é sua, doutor Rodrigo. Obrigado, professor. Primeiro, obrigado, João, e obrigado, Rafael. João, assim, considerando só um pouco a questão do tempo, eu dei um voto no caso Ângulo-Losada, tá? Que foi contra a Bolívia, que era um caso em que a Corte mandou criar um tipo penal, tá? E ali eu explico, a minha visão, pelo menos, um pouco do que eu acho que é um certo falso dilema, sabe? Porque não é assim, a dúvida não é entre a proteção desmedida do devido processo legal ou então a proteção das vítimas, né? Não é esse o balanço, né? O balanço é entre, de fato, o que o devido processo penal coloca, né? E também um direito que muitas vezes é ignorado e que acho que a Corte é pioneira nisso e devido aí, nesse ponto, temos um pai e uma mãe chamado professor Cansado Trindade, que foi quem se preocupou com isso e que tem que entrar na balança, né? E olha, eu venho da advocacia, uma advocacia eminentemente penal, tá? Mas, enfim, são coisas que têm que ser levadas em conta. Então, eu explico um pouco nesse voto a minha visão de por que isso não é bem um problema e que sim, porque o pessoal, a Corte é punitivista, uma Corte de Direitos Humanos está se convertendo. Assim, eu dou ali com muito detalhamento, eu achei que era importante fazer isso, porque de alguma forma, quando você para pensar, parece um contrassenso. Estamos criando um tipo penal, a Corte, mas tem uma razão para isso, né? E a razão para isso é levar a sério também o direito das vítimas à reparação,
né? E é justamente o que fez a Corte agora quando deu a medida provisória, quando soltou a resolução de cumprimento de sentença nesse caso da Guatemala que eu mencionei, né? Ou quando, ano passado, no caso Fujimori, do caso Barrios Alto, a Corte torna sem efeito a decisão do Tribunal Constitucional do Peru, que manda fazer uma soltura em razão de argumentos políticos e não jurídicos, em contrariedade ao que a Corte tinha decidido, né? Então, assim, eu acho que é importante se ter em conta essa preocupação, acho que é uma preocupação sua super importante, tanto que eu sempre ouço esse questionamento, mas, enfim, a resposta eu dei, só estou me referindo a ela para tentar no sentido mais do tempo, porque, enfim, eu realmente não posso me alongar tanto mais. Com relação ao Rafael, essa pergunta eu te pediria desculpas, porque, de fato, eu acho que são temas que podem aparecer. Nós temos hoje 3 opiniões consultivas em curso, que é a do direito ao cuidado, a dos câmbios climáticos e a das armas. Mas, enfim, acho que talvez eu tenha dado algumas pistas quando eu coloco aqui, enfim, ao longo de toda a apresentação, o que eu acho que é o centro do sistema, enfim, e a partir disso, como a coisa, né, caminha, mas peço desculpas aí nesse ponto, só para tentar enfim, não entrar em coisas que eventualmente possam vir a ser depois debatidas. Luiz Mudrovich, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, pelos estimulantes reflexões. É muito bom ver cabeças pensantes na corte, ver cabeças brasileiras pensantes relacionando o direito constitucional, o direito interamericano e o direito internacional. A UFMG é sua casa, o senhor sabe disso. A revista da UFMG está à sua disposição e que nós tenhamos mais diálogos. Conte conosco e, mais uma vez, muito obrigado em nome da ILA, do programa de pós-graduação. Foi um prazer ouvir o senhor, poderíamos continuar ouvindo. O senhor tem toda a nossa admiração. Muito obrigado e uma boa tarde a todos e todas que continuam os seus trabalhos. Dr. Mudrovich, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Muitíssimo obrigado, fico à disposição. Uma boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos. Até mais.